189º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Mais quebrada que arroz de terceira, mas tô aqui. As aulas voltaram definitivamente? Então as férias foram puxadas, né? Uhum. Mas 2 meses sem ir na academia. Quero ver se essa semana a minha vida entra nos eixos. Eu digo isso toda semana. Chega a segunda falando, não, essa semana vai dar. Essa vai. E aí você tá tendo... As suas quartas-feiras ainda estão livres de manhã, né? De manhã só. Tá, senão a gente acabaria tendo que voltar a gravar nas terça-noite, coisa assim. Ixi, então... terça agora é o dia mais insano da semana. Segunda e terça são 2 dias insanos. E quanto tempo mais de faculdade você tem? É para terminar esse ano as disciplinas, né? Uhum. E aí eu tenho o TCC, tenho o estágio que eu ia começar a fazer agora, mas em virtude de doença na família, adiei tudo. Então, meu objetivo agora é terminar as disciplinas aí agora, encaminhar bem o TCC e vamos ver, deixo o estágio para, quem sabe, o começo do ano que vem, já me conformei. Bom, a academia você volta antes do começo do ano que vem. Não, é para voltar depois hoje. De cada vez. Hoje. Então vamos lá, vamos gravar rápido. Vamos lá. A gente falou recentemente sobre abafadores da 3M, né? A Bia trouxe aqui até o link que eu deixei na descrição. E a Raquel Toneto falou o seguinte, né? Que tem algumas marcas aí no mercado que tem produtos que são pensados para serem usados mais socialmente do que aquela coisa gigantesca, né? Da 3M, que é bem EPI mesmo. Inclusive com uma estética bem bacana. Ela falou que o primeiro que ela conheceu foi o Loop, que é uma marca europeia. E ela falou que quem me apresentou foi a Sabrina Fernandes. Talvez seja Fernandes, não sei. E ela usa pra ir na balada, porque ela frequenta danceteria com som que é muito alto. Mas ela falou, agora tem também, a Raquel falou, né? Uma marca nacional chamada Nebula. Falou que os influencers que são neurodivergentes têm falado muito dessa marca e que são intra-auriculares. Normalmente tem aí uns 3 níveis de proteção. Um, que é só pra diminuir o barulho ao redor, né? Como sala de aula com criança, por exemplo. Ela falou, meu filho quer muito um desse. O outro que diminui bem o barulho, mas permite ouvir bem também como ir para um show, uma balada, protege o ouvido, mas mesmo assim dá para ouvir a música. E um terceiro, ela falou, que bloqueia mesmo, que é para dormir, para focar em alguma coisa sem distração e etc. Ela mandou tanto o link do Loop quanto também do Nebula, o Nebula, não sei, eu vou deixar aqui os dois na descrição. Você dá uma espiadinha? Tô olhando acho que é Nebula mesmo, é brasileiro, né? Talvez seja Nebula. Talvez, tô olhando aqui, achei interessante, o preço acessível também, gostei. Então, gostei também. Eu achei só estranho que eles chamam como é que eles chamam os usuários de Nebulans? Eu tenho sempre um pouco de preguiça dos Nubankers. Né, mas... Nebulosos. Claro que não tira a qualidade do que deve ser ali o produto, os dois vão estar na descrição. Quem conhecer outras marcas, quem usa essas, quiser contar pra gente a experiência de vocês, vai ser muito bem-vindo, porque é interessante ver quando a gente, meio que sem saber, toca em assuntos que ajudam mais do que o comum. Algumas pessoas aqui que escutam podcast, as famílias também. Bem legal aqui o follow-up da Raquel. E obrigado pelos links. O da 3M, ele realmente é grandão, é esquisitão, é vermelho. Pra show de fábrica, né? Aquela coisa gigante. Mas eu tomei conhecimento na época da pandemia, né? De pessoas que compartilhavam nas redes sociais porque começaram a trabalhar em home office, não estavam acostumados com o ambiente, às vezes a rua é barulhenta, tem criança, cachorro, periquito, então... Eu fiquei sabendo mesmo de pessoas usando em casa, né? Naquele ambiente de home office, ou para estudar, ou para trabalhar. Agora, esses que a Raquel sugeriu aqui, eu vou passar a bola para vocês. Quem usa algum deles, Loop, Nebula, compartilhe com a gente aqui, porque eu fiquei bem interessada, quero saber a opinião de vocês. E quem é divergente e não sai de casa sem um fone, compartilha com a gente também qual que é a sua escolha, os motivos, como que usa. Vamos adorar ouvir as sugestões de vocês, tá bom? Sem dúvida. E o Rubens Padovese mandou também, falou que já usou muito esses abafadores para continuar ouvindo o podcast, inclusive
vocês, ele diz a gente, né? Ah, Enquanto eu estava na fazenda, trabalhando com máquinas pesadas olha. e muito barulhentas, porém sem riscos, porque era um local onde nada podia voar para perto de mim. Mesmo com fone com redução de ruído e abafador, eu ouvia parte do barulho. Aí ele segue, eles são confortáveis, sem o fone grande, né? Mas não sei se é porque eu uso óculos ou tem uma cabeça muito grande, ele que tá falando, hein? Que tem que colocar ela no máximo ali, o arco, né, por cima, pra Sim. caber. Aí ele fala, infelizmente não sei opinar sobre essa qualidade, etc, em Uhum. ambientes domésticos, mas tá aí, Bia. Com o uso deu pra ouvir o podcast na fazenda. Esse da 3M eu sei que a concha é grandona, então se você usa Uhum. óculos, porque tem alguns que comprimem a orelha, machucam, É. né? Não é o caso. Esse da 3M eu sei que era muito elogiado também por isso. Ele é uma conchona, gente, é um fonão assim gigante mesmo, tá? Então, muita gente que usa em escritório tem esses fones maiores para não machucar a orelha. Quem usa óculos, né? Prioriza também esse tipo de conforto, ainda mais em home office, né? Trabalhando, você fica às vezes o dia inteiro com o fone, né? Uhum. Então, fica a dica aí, legal. Bom levar isso em consideração também. Sem dúvida. Né? Usando, sei lá, óculos escuros e colocando touca de frio, já dá uma apertadinha assim nas hastes, mas e um fone desse que é feito pra né, ficar a vácuo ali na orelha, deve ser bem incômodo mesmo. Uhum. E Bia, outro assunto perene não só aqui na área de trabalho, mas que rege os podcasts da Gigahertz. Café. O Fábio Plantonista falou o seguinte, eu trabalho noturno, que é 12 por 36, então trabalha 12 horas, plantão. Será que é daí que veio o nick dele? Suspeitos. E ele fala, eu tenho sono bifásico e agitado, insônia e sedentarismo. Tive uma sinusite terrível que me deixou assustado, foi a pior da vida. Então cortei primeiro o álcool, em seguida o café, intensifiquei a dança de salão e agora fazendo calistenia quase faz um mês, né? Aí ele fala, só tomo descafeinado agora, ou chás diversos, in natura, comprados na Shopee. Na primeira semana que eu retirei o café, o rebote de sono foi intenso. 2 semanas hibernando. Readaptei e eu consigo descansar mais, apesar de ainda no sono bifásico. Ele falou que o melhor descafeinado para ele é o Orfeu, que ele diz, também é caro. Todos estão caros, né, Fábio? Então, atividade física é importante para regularizar o sono, tá? Eu lembro que eu tinha esse problema do sono bifásico também, desde a época que eu estava na faculdade, na primeira faculdade ainda, né? E eu também era plantonista, eu fazia estágio no Hospital Cajuru, quem é daqui de Curitiba conhece, né? Então, o plantonista, ele tem sonequinhas, assim, ainda mais quando você tem que ficar de plantão de madrugada, né? Realmente fragmenta o sono. Mas mesmo depois disso, eu percebi que eu também tenho uma tendência a ter sono bifásico. E eu vou mandar um artigo da BBC para você, Fábio, para você, de repente, parar de brigar com isso, porque você tem que tirar proveito, né? Nossos ancestrais tinham o sono bifásico como rotina, né? Principalmente quem trabalhava no campo. E para quem não sabe o que é isso? O sono bifásico é quando você acorda de madrugada, fica umas 2 horas acordado, e depois você faz o segundo sono. Tem o primeiro sono e o segundo sono, né? Inclusive, no próprio artigo da BBC fala que o pessoal que trabalhava no campo, tal, o primeiro sono era realmente para descansar da exaustão do trabalho, e aí o intervalinho aí era como eles se providenciavam, né, os numerosos filhos que eles tinham. Então, o Marcos vai deixar o link aqui na descrição para vocês. O artigo é bem interessante. Se você não consegue vencer, então aceita, né? De repente você compensando. E eu tenho esse sono até hoje, não são todos os dias, mas eu tento compensar, né? Durmo um pouco mais, eu ajeito meus horários aqui. Meu objetivo é cumprir as 7 horas noturnas aí de sono, e mesmo se eu tiver uma interrupção no meio, eu dou um jeitinho. De repente, você lê, fazer alguma coisa, e não com tela, né? Pega um Kindle, um livro, não sei, faça alguma coisa, alguma atividade assim de madrugada que o sono volta e você consegue dormir de novo. Essa é a minha dica. A dica de todo mundo é lançar, você não tá dormindo, vira pra lá, vira pra cá,
levanta, vai, sai da cama, senta no sofá, acende a luzinha, vai ler um livro, alguma ficar coisa. rolando, exatamente. Sim, exato. E esse texto da BBC, ele dá uma volta pra começar, fala da mulher que sumiu no campo, não sei o que lá, que a filha, o registro da família, nossa senhora. Não, os textos da BBC costumam ter essa... são bem longos, mas eles textualizam, assim, é pra quem gosta de ler mesmo, né? Que bom que ainda tem portais jornalísticos que gostam de fazer coisas pro pessoal que não se importa em ler textão. Os floreios britânicos e os desvios de narrativa. Bem característico, né? Muito bem. E seguindo aqui sobre cafés, o Walter falou o seguinte: eu compro algum de marca desconhecida, supostamente direto do produtor, que estiver com um bom preço na Shopee. Caramba, a Shopee tá dominando, hein? Faço coado no filtro de papel, não branqueado, em suporte de cerâmica, e, ocasionalmente, uso a minha prensa francesa quando tenho companhia. Desde que eu entrei para a seita do café em grãos, é uma dor tomar o moidão tradicional. E isso acaba acontecendo todo dia, né? Ele fala que eu vou presencial no trabalho, parece que no trabalho parar para pensar é sinônimo de tomar um petrolinho. Eu desde que meu moedor foi pro saco e eu fui pra assistência, não tinha conserto, era um motor e tal, eu meio que desisti, assim, eu tô só na cápsula aqui mesmo, por enquanto. O moído, quando eu compro Bajo ou Orfeu, que é isso que eu já falei, né? Mas, no momento, agora eu tô com outros objetivos aqui, não vou conseguir investir tanto no meu hobby do café, mas pro futuro aí, realmente, comprar o grão e você moer na hora, é seita? É seita, mas é bom, gente. É gostoso. Aquele cheirinho, já começa na moagem, né? Já tem o cheirinho da moagem. Depois o cheirinho do café. É diferente, gente. E eu com olfato, eu sou... Sei lá, gente, eu tenho alguns problemas que eu vou falar pra vocês aqui. Eu tenho uma super audição, eu tenho um super olfato. Eu descobri isso com 30 anos, mais ou menos. Eu achava que todo mundo tinha igual a mim, mas eu descobri que não. Eu descobri quando eu fiquei hospitalizada em 2010, fiquei 11 dias internada e eu tava no 3º andar do hospital e eu escutava meu pai andando na rua, o passo dele, eu reconheci ele andando. Aí eu chamei minha mãe, chamei meu irmão, chamei toda uma família, chamava os enfermeiros, vocês não escutam os passos dele na rua? Não, ninguém escutava, só eu escutava. Então eu descobri que eu tenho muitos, e com olfato é a mesma coisa. Eu entrei esses dias no ônibus, eu falei assim, meu Deus, alguém aqui tem doença periodontal. Assim, Nossa. É nesse nível, gente, Aí eu tinha um homem lá no fundo falando no telefone, eu falei, de repente é ele, porque ele tá falando, né, claro, tá, os odores ali, mas ele tava, eu olhei assim, falei, meu Deus, ele tem uma doença periodontal severa. Então, gente, eu consigo identificar o café pelo cheiro, se ele tá sendo moído, se ele tá sendo passado. E só o cheiro de café passando, eu também já sei dizer se é o café pronto, se é o café de grão, se é o café... Não sei tá adoçado. Isso! Não, adoçado não presto muita atenção. Tem gente hoje que adoça na água, né? Sei lá, eu nunca fiz isso. Mas, não sei, você consegue dizer... Não vou tentar explicar pra vocês, mas dá pra saber, viu? Então, a não ser que você também tenha esse hobby, tenha um olfato treinado, olha, qualquer pessoa com um bom olfato, assim, sabe diferenciar os cafés, viu? Café bom, café mais ou menos, café velho, tem a moagem, você olha assim, esse grão é meio velho aí e tal. Eu vejo isso em cafeteria, né? Eu passo longe e nunca mais vou. É bom olhar, assim, o movimento da cafeteria, né? Tem a máquina que moe os grãos, se a cafeteria é movimentada, eles estão toda hora colocando grão, então é café sempre novo, né? Essa é a dica que todo barista dá, né? Cafeteria movimentada, nem que seja pra você pegar o seu e ir embora e não ficar lá. Agora, se tem pouco movimento e você passa uma hora, vai lá, parece que a máquina de grãos tá mais ou menos do mesmo jeito, e aí complica. Isso também é uma dica que o pessoal dá pra chopp, sabia? Se você vai num lugar que tem chopp que você não confia muito, não ouviu muito falar, pede o que mais sai, que pelo menos esse vai estar mais fresco, porque troca com mais frequência ali o tonel, né? Sim. Olha quantas dicas de café, gente. Tá vendo só? Eu sou bem ruim com olfato, com paladar, é uma coisa que... Sou assustadoramente ruim. E isso eu passei a notar quando o meu irmão começou a trabalhar com perfumaria como perfumista, né? Então faz parte do trabalho dele. Ele já conseguia, tinha uma, sei lá, um olfato bacana, uma paladar bacana também.
E foi treinando isso, melhorando isso por conta do trabalho. E eu já notava desde criança, assim, que eu não percebia as coisas na comida, quando o pessoal comentava na mesa, assim, de jantar, eu falava, nossa, pode crer. Não é que eu não percebia, eu não sabia identificar. Coisas óbvias, tipo vinagre. Eu posso, hoje, vou botar vinagre na minha frente sem falar que é vinagre, eu falo, nossa, eu já senti esse cheiro, uma coisa meio, vinagre, óbvio que é vinagre, né? Quando falam, e eu comparo isso com, sei lá, olhar pra uma cor vermelha e falar, nossa, como é que chama essa cor? Eu já vi essa cor antes. Aí falar vermelho, eu falo, putz, sim, óbvio que é vermelho, né? E a Larissa também, eu desconfio, eu não sei se tem esse termo em português, que ela seja o que chamam de super taster, que tem assim como tem o ouvido absoluto paladar. também. Então, ela tem a língua absoluta. É incrível. Porque você vai comer um negócio e fala, eu acho que isso aqui eles colocaram, teve que ter colocado assim um pouquinho de molho de ostra e não sei o que lá, e vai falando ingrediente, eu falo, cara, como? Eu mal reconheci que isso era, sei lá o que. Então isso é uma coisa bem impressionante, assim. Sim. Mas pra mim, eu sou o exato oposto. Se eu me falar que eu vou botar uma maçã cortada no negócio, eu vou comer a maçã e falo, nossa, eu já senti essa textura, meio docinho, o que é isso? Acho que já suco também tem, maçã. Eu sou o exato oposto. Enfim. Bia, agora eu tenho uma pergunta, não eu, na verdade José tem uma pergunta pra você. Ele falou que assim como você, Bia, também uso o Samsung Notes no tablet, mas eu acabo usando para notas muito rápidas, via acesso rápido com o atalho da caneta, e para outras notas eu uso o aplicativo Penly. Quais são os recursos do Samsung Notes que você vê como interessantes para o fluxo de estudos de trabalho que você tem? Aí ele termina, pergunto isso porque daí eu já migro de vez pro aplicativo da Samsung. Primeiro é o sincronismo, né? Você tem a nuvem da Samsung, você tem todas as notas no smartphone, no tablet, no computador, então eu sei que ela está em todos os lugares. Isso para mim é fundamental. E eu toda hora tô fazendo isso, né? Às vezes fiz uma anotação, aí eu já vou pra rua ali, eu já quero consultar. Eu fiz no computador, eu fiz no tablet, mas na rua ali eu já consulto alguma coisa no próprio celular. Então, e mesmo que o seu smartphone não tenha caneta, se você tem um tablet com caneta e você tiver um celular da Samsung, tendo o Samsung Notes você consegue pelo menos consultar. Você não vai conseguir escrever do mesmo jeito e tal, mas consultar ou então usar notas digitadas ali, você consegue perfeitamente, tá? Então, isso realmente é muito bom. Escrever em PDF é importante. Eu não sei qual que é outras notas que ele falou aí, que ele usa o Penly, né? Para notas rápidas é ótimo, né? Você puxa a caneta ali, você ativa o recurso, né, de nota rápida, mesmo com o celular desligado, você puxa a caneta e começa imediatamente a escrever, né? Acho que é isso que ele está se referindo. Agora, fora isso, né, que é muito bom para você capturar informações rápidas e não esquecer, é escrever em PDF, às vezes fazer consultas rápidas com Galaxy A, às vezes eu faço isso, né? Baixo um paper, um artigo, eu peço para ele fazer um resumo rapidão ali, só para saber do que se trata, é bem legal. Slides também eu coloco aqui para poder consultar, né? Slides de aula, papers. Assinar documentos, contratos, eu tenho aqui, eu tô vendo, eu recebi salvei lá para ler e depois já assinei. E você já exporta imediatamente no formato, dentro do Samsung Notes, exporta no formato que você quiser, já pode mandar por e-mail, por WhatsApp, para onde você quiser. Então, quebra um galhão. Acho que esses são os principais, José. Vai depender do que você faz, o que você quer fazer. Se você quiser compartilhar com a gente mais informações sobre o seu estilo de uso, eu posso dar mais dicas do Samsung Notes, tá bom? Especialmente o fluxo de estudo mesmo, né? Porque... o sincronismo é fantástico. Para mim, o sincronismo é a melhor coisa. Essa, no caso dele, me parece a situação assim, que como a plataforma funciona está ditando um pouquinho do fluxo dele de estudo. É que a gente fala sobre as duas alternativas. Ou o app se ajusta ao seu fluxo de estudo, de trabalho, ou você se vê meio obrigado a ajustar como você estuda, como você trabalha, por conta de como o app funciona, né? A gente acaba brigando um pouco com isso. Então... a gravação também, né, por voz, eu esqueci de falar. Verdade. Que é sincronizado com a caneta, conforme que você vai escrevendo. Isso eu acho o máximo. E eu uso bastante isso, tá? Eu não escuto uma reunião inteira, uma aula inteira, mas aquele trecho que eu escrevi, eu fico na dúvida, eu toco com a caneta em cima, ele toca o áudio do que estava sendo falado naquele momento que eu estava escrevendo aquele trecho. Então, isso é fabuloso.
E tem um papo aqui que a gente vai inevitavelmente falar, que a gente recebeu várias vezes esse link, e a Bia, eu tenho certeza que recebeu individualmente também, eu recebi também, isso repercutiu horrores, e o Tarcísio mandou pra gente o link de um estudo que fala assim, que a IA não aumentou a produtividade, não impactou empregos nos últimos 3 anos, que é o dado de uma pesquisa feita com mais ou menos 6 mil executivos nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália. E ele segue. Especialistas associam o resultado ao paradoxo da produtividade, que deu para o Robert Solow o Nobel de Economia em 87, quando ele identificou que os grandes avanços da computação na época não se refletiram em ganhos concretos de produtividade, apesar da expectativa ser elevada aí dos participantes do mercado e que as informações são da Fortune. Bia, como que a gente interpreta esse estudo? Ai, então, gente, realmente tem muito oba-oba em cima de IA e empregos. A gente comentou também semana passada que o mercado, assim, alguns segmentos do mercado gosta desse tipo de afirmação. E, coincidentemente, essa semana a gente viu também a notícia que o Jack Dorsey, fundador do Twitter, né? Ele tem uma empresa agora de, não sei se é blockchain ou é de pagamentos, não lembro muito bem. Começou com pagamento, aí começou a migrar, ele vai para onde o vento sopra, né? Chama Block a empresa. Exato. Aí ele botou um belo de um passaralho na empresa dele e dispensou todo mundo falando que é culpa da IA. Não é culpa da IA. Ele falou que com a IA dá para ter uma equipe mais enxuta e só as pessoas realmente necessárias. Claro, né? Foi aquele furdúncio que vocês já devem imaginar, né? Mas eu acho que, sinceramente, a gente só vai ter números robustos daqui uns 2, 3 anos para começar, Marco. Não sei se você concorda comigo, porque tá tendo muitos passaralhos de tech, principalmente por aí. A gente não consegue dizer ainda que é IA. Tá tendo uma movimentação, a gente tá numa crise também de memória, de chips que estão absurdamente caros. A dinâmica aí dos e-commerces também está se adaptando, mudando. Eu acho que fica difícil isolar as variáveis e atestar. Não, é por causa da IA. É um pouco cedo ainda, então não sei. Eu também fico com um pouco de pé atrás com essas movimentações e aí todo mundo falando que é pela IA. Gera cliques, gera engajamento, gera notícias, gera movimentação. Então vocês vão ver muito isso ainda por aí. Sem dúvida, né? E eu penso esse próprio... Eu acho que tem aquelas frases que vêm em situações assim, que fala que o futuro chegou, só não é igualmente distribuído, né? Especialmente quando o assunto é sobre tecnologia. Aí eu sempre parto das premissas desses estudos. Primeiro, executivos. Primeiro é uma coisa meio ampla. E depois, se você for colocar lá quem está só, entre aspas, na diretoria, etc, etc, não importa se é Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália. É diferente de quem tem um trabalho mais manual, que depende de produtividade, que aí pode estar tendo uma diferença mais bacana, né? Todo desenvolvedor que eu vejo, que eu escuto, especialmente nos últimos, 2 meses, especialmente mais ainda no último mês, fala que, eu tenho o Philipp Lauer, que é um cara que já faz bastante tempo lida com inteligência artificial antes desse boom todo de inteligência artificial. Ele é super jovem, tem 20 e poucos anos. Estava lá trabalhando numa startup de IA e extração de dados para ajudar com parte de seguradora. E hoje ele está aqui no Brasil na Enter, que é uma empresa que está se especializando também em IA no campo jurídico. E ele fala, cara, e não é exagero, não é o hype, ele é um cara extremamente competente. Ele fala assim, no último mês caiu, 80% o quanto de código que eu escrevo mesmo versus quanto a IA escreve. A IA escreve 80% do meu código, e não é porque ele é incompetente, não é porque ele é preguiçoso. Na empresa, na Enter mesmo, ele fala que todo mundo lá usa, e de fato, o avanço que as pessoas fariam em uma semana escrevendo código na mão, o pessoal faz em um dia. E você coletivamente, né, leva para a empresa, especialmente startup, que tem que mover rápido, crescer rápido, provar rápido, errar rápido, falhar rápido, começar rápido, faz diferença, né? Então vai contar para essas pessoas que não teve impacto na produtividade, né? Não dá, né? Mas é diferente de, seja 6 mil executivos, pede para 6 mil devs que estão usando hoje em dia. Pergunta para eles como é que tá. Acho que tá bem diferente, né? E aí uma segunda coisa que eu penso assim, eu não sei o que você acha, Bia, eu acho que de 87 para hoje, a evolução da tecnologia ajudou um pouquinho mais quando o assunto é produtividade, né? A gente tem sim uma expectativa e um debate
muito maior do que hoje em dia se traduz como benefício para a humanidade quando o assunto é produtividade e IA. Mas parte dessa discussão, e acho que se perde muito, especialmente para quem, não estou falando que é o caso do Tarcísio, mas quem é muito mais cético em relação a isso, é olhar para si próprio e falar, mas para mim não mudou nada, tá vendo? Ó, tá o estudo aqui, falou que não mudou nada para todo mundo. Aí as pessoas que estão usando falam, sim, espera, dá um ano. A gente sempre fala isso aqui, espera 3 anos. Daqui a 5 anos, como é que vai estar, né? Quem já está vendo o benefício hoje em dia, geralmente consegue extrapolar com um pouco mais de facilidade como é que vai ser na hora que isso estiver mais presente de várias formas mais adaptadas para o dia a dia de cada um, mais fácil de acessar tanto de usabilidade quanto de preço, né? Não podemos esquecer que as IAs boas de verdade custam caro, né? Por que o Felipe Lauer e lá na Inter tá todo mundo tendo uma produtividade gigantesca? Que a empresa banca as IAs mais caras que tem de programação, tem os acordos com as empresas que fornecem as ferramentas, Sim. que aí até alguma cobrança diferente. Não é a mesma coisa, né? Do que a gente aqui sentado assinando o GPT de $20 por mês torcendo para ser o suficiente. Ou o de $8 por mês, que seja, ou de graça. Né? Tem muitos níveis. Mas toda vez que eu vejo esse tipo de estudo que fala sobre produtividade e que fala que sim, o subtexto, não estou dizendo que foi o que o Tarcísio disse, mas o subtexto que eu vejo assim, tá vendo? Esse estudo aqui comprovou que não presta, então nunca vai prestar. Vocês são uns burros, ignorantes e ingênuos de acharem que isso vai mudar o mundo. Aí a gente fala, calma, tem espaço entre o 0 e o 1. Assim como os avanços de computação de 87 para 2026, eles trouxeram ganhos de produtividade, vamos colocar essa mesma janela para a evolução dessas ferramentas todas de IA, elas vão sim trazer esse ganho. E vai se manter a diferença entre quem consegue comprar um computador de 1 bilhão de núcleos de CPU e GPU e a placa e não sei o quê, e quem hoje em dia acaba tendo que comprar um computador que seja mais simples, que nem tenha o computador, que tenha um telefone que seja mais simples versus mais avançado. Nunca vai ser igualmente distribuído, mas rejeitar que isso vai trazer ganho de produtividade, porque o estudo mostrou que para 6 executivos, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália, não mudou nos últimos 6 anos. Outra coisa, né? Nos últimos 6 anos, nos últimos 2 começou a mudar de verdade, nesse último 1 começou a acelerar, faz 6 meses que devs estão vendo o que aconteceu. Então, não é né, como é que o que fala que o pretérito não é prognóstico? Então é isso. Eu acho que pode ser mesmo, que não tenha impactado. Emprego é outra coisa. Teve esse papo aí do Jack Dorsey, que ele falou, a gente vai demitir metade da empresa. O resto todo acabou usando, te vê muito, o uso da palavra, do termo IA como justificativa para fazer demissão em massa, que não tem nada a ver com IA, é busca por eficiência, às vezes aumentar a ação na bolsa, que te vê, né? A empresa vai demitir 40% dos funcionários, sobre 35% as ações, né? Que acionista quer lucro e quer empresas mais enxutas, né? Mas eu olho para esse estudo e falo, cara, eu entendo como vai ser, é muito tentador e muito fácil olhar para o estudo e falar assim, aí, ó, seus ingênuos, tá vendo como isso aqui é tudo uma grande bobagem? Eu falo, tá, vamos esperar, deixa isso viralizar, deixa o pessoal cantar vitória sobre, sei lá, sobre o que eles, não sei. Mas eu olho pra isso tudo e falo, tudo bem, daqui a 1 ano a gente conversa, daqui a 3 a gente conversa, daqui a 10 a gente conversa, né? É isso. E outra coisa que é muito senso comum, a gente vê as pessoas falando por aí, a tecnologia era para nos ajudar, para a gente trabalhar menos, mas eu estou trabalhando mais. Bom, volta lá para 1987, só para a gente ficar na nossa linha temporal aqui do que a gente está comentando. Como é que era um típico trabalho de escritório em 1987? O que você efetivamente produzia e o que você faz hoje? Reunião, mandar coisa para fornecedor, entregar documento. O auge da produtividade era você ter um courrier, né, que buscava e levava as coisas para você. Hoje é tudo online. Então, claro que você não vai fazer a mesma coisa que você fazia em 1987, né? Em 8 horas você faz em 2 horas e o resto do tempo você fica coçando. Não, você acaba assumindo mais trabalho. Então, e quem é meio workaholic é assim, né? Eu tomo muito cuidado. Eu tô fazendo as coisas mais rápido aqui, e também mudou muita coisa pra mim, mas não vou usar o tempo que eu ganho. Eu tô tentando investir em qualidade de vida, mas tem gente que vai usar esse tempo para trabalhar mais ainda. Depende do seu objetivo, né? Tem gente que é novo, tem energia, quer fazer patrimônio. Tudo bem, né? Todo mundo tem suas metas pessoais. Mas não fique falando que estamos trabalhando mais e botando a culpa na tecnologia. A culpa é nossa, tá?
E eu vi outra coisa também disso, de trabalhar mais, isso saiu essa semana. Sobre devs que estão usando IA, que eles acabam trabalhando mais do que quem não usa. Passou no timeline, se eu achar eu coloco na descrição aqui, né? Mas tem uma questão que eu não sei se foi abordada no estudo, eu espero que sim, que é da motivação. Eu tô vendo até um bando de, pega assim, CEO de empresa hoje que era mais técnica, o Paulo Silveira, lá da Alura. O cara tá codando como se não houvesse amanhã, fazia 20 anos que ele não tocava em código, porque tá legal, tá divertido. Então, às vezes, a pessoa tá mais motivada pra trabalhar e acaba trabalhando mais. Não é porque ela tem que trabalhar mais que a IA tá atrapalhando, mas sim porque tá dando aquele gás, aquele boost, a motivação mesmo, tá divertido de novo fazer o trabalho, sei lá, né? Então, nem tudo que é colocado como uma potencial má notícia só tem essa explicação pessimista do que tá acontecendo. Pode ser o contrário, pode ser que tá tão útil usar o negócio que você tá trabalhando mais, tá tendo mais vontade mesmo. Enfim, né? E no meio de discussão de escala 6x1, também aqui no Brasil, né? O pessoal fala muito de países que já tem escala 4x3. Claro, depende muito do estilo do trabalho, depende do país, depende da profissão, mas a gente tem que discutir mais seriamente produtividade. Tudo que a gente vê aí em rede social, mesmo político, é tudo muito raso, né? A gente tem condições de tornar o Brasil muito mais produtivo trabalhando menos. Mas ninguém discute isso, todo mundo quer resolver na canetada, na força bruta as coisas, né? E claro, é fácil baixar um decreto, agora ninguém mais pode trabalhar 6x1, tá? Eu acho sórdido escala 6x1, a pessoa não tem vida mesmo, né? E às vezes folga no domingo, que dia que ela vai no médico, que dia que ela vai no dentista, que dia que ela vai, sei lá, comprar uma roupa pra ela, sabe? Não é vida. Mas a gente tem que melhorar os nossos processos, nossa produtividade, tem que flexibilizar algumas normas, porque senão a gente vai ficar nesse oba-oba eternamente. Trabalhar 12 horas por dia não é ser produtivo, tá? Produtividade é aquilo que você gera nessas 12 horas, não o tempo que você trabalha. Então falta um pouco mais de discussão séria para a gente realmente se livrar dessa chaga aí, que é essa escala 6x1. Totalmente. E a gente, é claro, vai seguir, a gente agrupou aqui esse papo das ferramentas todas e os projetos todos e as plataformas todas, métodos de produtividade quando o assunto é inteligência artificial. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho, que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E aí, se você assinar o plano anual, eles dão para você no fim desse ano 3 meses a mais, para você seguir usando a VPN, seguir se conectando em mais de 100 países para acessar streaming, por exemplo, e ver o catálogo desses países que você está usando para rotear sua conexão, não o catálogo aqui do Brasil, para proteger os seus dados, especialmente se você trabalha muito na rua, depende muito de Wi-Fi que você não conhece, então o do shopping, o do hotel, o do aeroporto, o do Airbnb, né, que vai saber como é que está a segurança, o do avião que você paga, mas seus dados pagam uma outra parte da conexão, então os sites que você acessa, qual que é o seu dispositivo, qual versão do sistema, qual navegador você está usando, quais são os ajustes que você tem, tudo isso é coletado por essas empresas e vai saber onde isso vai parar. Mas você roteando a sua conexão e os seus dados pela ExpressVPN, fica tudo criptografado e nem ela sabe nada disso, afinal os dados são seus, né? E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV de casa, dependendo do modelo para ver streaming, na Apple TV, como eu uso aqui todo dia, até no roteador de casa, para proteger os dados de todo mundo ao mesmo tempo, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses aí de lambuja no fim desse ano, aí sim você resolve depois se você quer assinar de novo. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. E VPN faz parte do nosso pacote de produtividade aqui. Muito obrigada, pessoal da ExpressVPN, por apostar no área de trabalho. Obrigado. E vamos lá, a gente trouxe aqui faz um tempo o Jorge Araújo no podcast para falar sobre IA no direito, né? E ele publicou uma metodologia nova dele que ele adotou para poder acompanhar artigos com novidades em inteligência artificial. Ele falou que chamou de Ask PDF. E, aí aqui sou eu falando, especialmente por conta do Archive, que é um site que ele é um repositório de estudos publicados, mas não revisados por pares ainda, em matemática, ciência da computação, muita coisa de IA, etc. O volume de estudos que tem aparecido
é surreal. É um tsunami todo dia de estudo. E por que eu falei que é o lance de ele não ser revisado por pares? Porque geralmente, a Bia pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas o fluxo de um estudo sair, ser comentado, sair numa Nature, coisa assim, tem uma etapa entre a pessoa publicar, ou o grupo publicar, e o estudo ser publicado, né? Que é essa parte da revisão. Como é que funciona isso? Pois é, e é demorado, né? Agora está se discutindo muito a parte das IAs entrando como revisoras. Ih, gente, tem toda uma discussão sobre isso. Porque as editoras, as revistas científicas, né, é caro você publicar, o lucro delas é altíssimo, mas revisor não ganha nada para revisar os artigos, tem esse problema, né? Então, falam, é complicado, trabalhar de graça é uma tristeza, ainda mais falando de empresas tão lucrativas, né? Agora, tem os defensores desse modelo que falam que se entrar a questão financeira aí para revisor, vai enviesar, vai trazer outros problemas. Então, não sei opinar sobre isso, tá? Mas o fluxo que o Jorge criou, que eu achei muito interessante, é porque eu já faço isso também, eu lido muito com papers, com artigos também, faço uma análise prévia por IA, né, já classifico aqui, só que eu não tenho um sistema de catalogar e buscar e resgatar tão bom. Eu tentei no Samsung Notes, tentei no Evernote e não me dei bem, mas ele sugeriu o Calibre, né? Então ele diz que faz perguntas complementares, tudo vai para o Calibre, fica acessível para pesquisar, fazer consultas futuras. O Calibre é legal porque você vai passando artigo por artigo ali, a visualização é muito rápida, diferente do Evernote, por exemplo. Né? Eu uso o PDF ali, então cada nota ali tem um artigo e daí você tem que clicar, ver o visualizador de PDF. Eu passo que o Calibre você tem thumbs e tem as bibliotecas ali, num olhar você já vê do que se trata, né? Então, achei interessante essa dica dele e eu vou testar, viu, Jorge? Trouxe essa dica aqui para o podcast porque eu fiquei com vontade de testar o Calibre como esse organizador. E se alguém usa, conta pra gente aqui, ou o Calibre mesmo, ou um outro qualquer. É um problema aí quem lida com muitos documentos, muitos papers em PDF, né? E eu queria saber qual que é a solução de vocês, porque eu estou precisando dar um tapa no meu fluxo aqui, que está meio complicado. E esse é um outro assunto perene aqui do podcast, afinal, não teria como não ser, porque a Bia é uma das apresentadoras do podcast, né? Metade aqui do área de trabalho é sobre IA na saúde, na medicina, e o Conselho Federal de Medicina normatizou o uso da IA na medicina. Você, por estar mais próxima desse segmento do que eu, viu melhor a repercussão, antes da gente entrar nos detalhes, viu melhor a repercussão, estava sabendo que estava rolando isso, que eles falam, a gente passou 1 ano e meio aqui consultando, etc. Eu não tinha visto nada ainda sobre isso. Como é que foi a receptividade da coisa? Também não, né? Mas basicamente foi colocar no papel aquilo que já é realidade, né? A gente está usando IA em ferramentas diagnósticas, em imagem, agilidade em processos médicos e também consulta, até ferramentas de decisão clínica, que a gente já comentou aqui também, né, algumas vezes. Enfim, já é uma realidade e agora o CFM basicamente colocou no papel, tá normatizando tudo, então não tem nenhuma novidade se vocês forem consultar o que diz lá. Tem a telemedicina também, que também ganhou um salto aí na pandemia, né? E passei por uma dessas e nossa, gente, a famigerada virose, gente, você não sabe o que você tem, se é viral, bacteriano, por que você vai num pronto atendimento, às vezes você nem não tem um problema sério e lá na espera você vai pegar de alguém que está pesteado. Então, em certas situações, a telemedicina agiliza muito, muito, facilita muito a vida e evita contaminações e outros problemas, tá? Então, acho legal ver isso aí e quem entende mais dessa parte de normatização, que é dessa área de área médica, área legal, pode opinar pra gente aqui o que vocês acham e o que tá faltando. Se vocês acham que tá faltando alguma coisa, vocês que vivem o dia a dia, não vale falar LGPD, porque isso aí a gente sabemos que é uma peneira, gente, é muito problemático, tá? Agora, o que tá faltando, o que dá para melhorar e o que vocês enxergam aí na medicina nos próximos anos com IA, com os teleatendimentos. Gostaria de saber a opinião de vocês também.
E essa norma, primeiro, ela fala que quem quiser usar IA como apoio para decisão clínica, gestão da saúde, pesquisa científica, até educação médica, vai poder fazer isso dentro do que for permitido legalmente pela profissão. Então, a norma, normatiza, ela diz, né, que a palavra final sobre decisão diagnóstica, terapêutica, prognóstico tem que ser sempre do médico, que também pode dizer não para usar essas tecnologias quando não for validada cientificamente, que não tenha certificação regulatória que seja pertinente, contrarie princípios éticos, técnico, legal também da medicina. Existe toda uma questão, você está falando de respeito à privacidade, para usar essas ferramentas tem que estar em conformidade com a LGPD. Aí eu penso, tá, então acho que na prática nenhuma vai poder ser usada, né? Porque todas elas estão numa área meio cinza, legal, ética e de privacidade, que eu não sei o que vai sobrar, né? Mas deixa esse assunto para eles resolverem, né? E foi 1 ano e meio debatendo as propostas e etc. Isso entra em vigor em 180 dias, então pode ter ajuste no meio do caminho, vai ter notícia, vai ter ajuste de ferramenta, vai ter ferramenta nova, vai ter escândalo de privacidade nesses 180 dias, então vamos ver como é que isso vai evoluir. Só tem uma coisa, Bia, que me deixou reticente. Eu quero saber a sua opinião. Que é o seguinte, a regra fala, o uso não pode comprometer a relação médico-paciente, isso é óbvio, né? E o profissional não vai poder ser responsabilizado indevidamente por falhas atribuíveis especificamente aos sistemas de IA, desde que comprovado o uso diligente, crítico e ético da ferramenta. E aqui eu acho que é onde muitos problemas vão residir, porque até hoje o que a gente viu, médico quiser usar IA para ajudar em diagnóstico, etc. A gente já trouxe casos aqui, já falamos sobre IA sob controle, que o Dr. Felipe Kitamura, um radiologista super famoso, acabou usando IA e ajudou a encontrar ali o diagnóstico. Ele falou, putz, não teria pensado nisso, sinceramente. Ele falou, né? Aí eu perguntei, tá, mas e quando a IA erra? Ele falou, cara, quando a IA erra, tem que ter. Ela passou pelo crivo do médico e aí o médico tem que ser responsabilizado, né? Aqui diz que o médico não pode ser responsabilizado indevidamente por falha atribuível especificamente ao sistema de IA, desde que ele tenha usado do jeito certo. Eu não sei, Bia. Agora você falou as palavras mágicas, desde que usada do jeito certo. Eu acho que passa mais por uma questão de entender o que é IA, é treinamento. Eu acho que é isso que vai faltar e o médico que não consegue compreender o funcionamento, principalmente de uma LLM, de um Open Evidence, todas essas ferramentas que tem por aí, já tem os guidelines, já tem a Cochrane, já tem tantas que são ferramentas auxiliares aí de decisão, aí apenas é mais uma, e você vai ter que aprender a usar ela assim como você aprendeu lá na faculdade, usar o PubMed, usar os DEFs da vida, é mais uma ferramenta. Então tá aí, gente, tem que continuar estudando, tá? Sim, sem dúvida. E quem é médico, quem trabalha com saúde, digam pra gente, se vocês, primeiro, tinham ficado sabendo disso, em segundo lugar, o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês discordam, lembrando aquilo de sempre, né? Isso não é permanente pro futuro, pra toda a eternidade, isso deve evoluir, mas da forma como foi aprovado agora, pra entrar em vigor daqui a 6 meses, como é que vocês receberam essa notícia? Legal. E já que estamos falando de estudos e área da saúde, eu tô compartilhando com vocês um estudo, um pré-print ainda que saiu, que eu achei muito interessante, né, da Virtual Biotech, sobre uma IA multiagente que simula uma organização de pesquisa terapêutica para acelerar a descoberta de medicamentos, tá? Eu quero ler isso muito com calma, porque essa parte me interessa muito e eu quero conhecer mais outros projetos dessa empresa, mas o que o estudo trata aqui, né, falando de estudos de caso, né, tem de um alvo, né, uma proteína aqui, B7H3, que eles chamam, né, como alvo para câncer de pulmão, tá? E é uma estratégia conjugando aí anticorpo com uma droga ativa, tá? E isso é muito comum. Ontem ainda eu vi também que estão associando um anticorpo monoclonal com a semaglutida, famoso Ozempic, né? Como estratégia de emagrecimento de peso sem perda muscular, que isso é pessoas que precisam perder muito peso, né? Quem passa por bariátrica ou cirurgias ou dietas radicais, sabem que isso é um problema clássico, né? Que é a perda da massa muscular também. E pela primeira vez a gente viu 2 drogas conjugadas e isso está vindo muito com IA, com as análises aí utilizando essas novas ferramentas como o DeepMind, entre outras, né, vendo a ação de drogas, mas claro, quando você bota
o estudo clínico para rodar em pessoas é que a gente vai ver se vai funcionar ou não. Mas parece haver uma tendência aí de se juntar anticorpo com uma droga clássica para se observar eventos, e a IA é bem promissora nisso. Estamos ainda nas promessas, tá, gente? Mas acho isso muito interessante. Então, o que conta aqui é acelerar a descoberta de novas drogas, né? Principalmente no caso de cânceres, né? Estamos vendo as drogas novas, muito eficientes, está aparecendo muita coisa legal. Alguns cânceres com alta mortalidade hoje já não tem mais essa alta mortalidade graças à imunoterapia. Então, acho isso legal e eu queria saber a opinião de vocês que são da área aí também, que acompanham a área de oncologia, o desenvolvimento de drogas. O que vocês acham disso? Mandem a sua opinião, leiam o estudo, que ainda é um pré-print. Eu não tenho esse da semaglutida aqui, mas eu mando pro Marcos para ele dar uma... Porque eu vi ontem também. Eu só li a parte do resumo e os resultados, né? Que eu fiquei muito impressionada, mas eu mando para vocês lerem também. E isso é muito interessante. Mandem sim. E o que a Bia mandar, eu vou colocar aqui na descrição. Agora, antes da gente começar a gravar, a gente vai finalizar o episódio de hoje com isso. A Bia disse que tinha uns puxões de orelha virtual, aqui, os virtuais pra dar no Claude. O que aconteceu, Bia? Ô, Cláudio, você tá me deixando na mão. Eu usei muito pouco os últimos 2 meses aí, mas eu já tinha percebido, assim, que o meu estilo de uso, assim, parecia que os tokens estavam sendo gastos muito rapidamente, né? Uhum. Eu comecei a ter minhas primeiras aulas, meus primeiros decks de slide, meus decks de 200 slides, ele não tá mais aceitando. Ele fala que é muito longo, o contexto é muito... Eu falei, o que tá acontecendo? Eu sempre fiz isso. Gente, o que eu faço com ele? E pior é que eu fui pro Gemini, fui pro GPT, eu comprimi o PDF, usei aquelas ferramentas online lá pra transformar, pra ver se não é o tamanho do arquivo também, né? Que o Claude tem um limite, acho que de 30 e alguma coisa, né? Então eu comprimi pra 2, falei, vamos ver se é o tamanho do arquivo ou se realmente são os slides, né? Aí o Gemini fez, o ChatGPT fez, aí eu comprimi, o Claude acabou aceitando, né? Mas eu tive que fragmentar a conversa. Eu dividi lá os quase 200 slides em 2 decks diferentes, e primeiro mandei um, depois mandei outro. E chato isso pra caramba, né? E o mais chato ainda é que o Claude ainda analisa melhor os documentos, ele ainda tá muito à frente. E olha que eu usei o Sonnet 4.6, não uso aquelas ferramentas de raciocínio e tal pra sintetizar slides, tá? Para fazer aquela estrutura de hierarquia, que é o que eu gosto. Que eu falei, né? Eu odeio estudar por slide. Slide é muito bom na aula, na hora da apresentação do professor, mas depois para estudar em casa, eu gosto de organizar tudo em tópicos e eu ficar lendo e adicionando minhas informações e minhas anotações, né? Então, nossa, gente, o Claude organiza tudo. Ele pega slides que tem... Ele consegue categorizar informações esparsas, né? Às vezes uma informação que está lá no slide número 100, você pode colocar dentro daquilo que foi apresentado no slide 20, por exemplo. Fica mais sintético, mais organizado, sem muito detalhamento, mas estruturalmente faz mais sentido. Não tem igual. O Claude ainda, nossa, tá muito mais esperto que os demais modelos, né? Só que esse problema dos tokens aí, eu já assino Pro, eu não quero assinar Max. Meu Deus do céu, quanto que tá o Max? $200? Não dá. Tô assustada, realmente tá mudando. É uma política da Anthropic, é uma limitação dos novos modelos. Eu não consegui ver bem entender muito bem o que está acontecendo, porque os meus tokens estão sendo comidos tão rapidamente para as mesmas tarefas, mas eu tô vendo que eu vou ter que mudar um pouco aí a minha forma de criar os contextos e tal, para poder economizar um pouquinho. Quem tiver dicas, mandem lá no meu Telegram, @biacunze, para eu parar de quebrar a cabeça e poder usufruir melhor dos meus créditos aqui, tá? O que eu percebo é que a Anthropic, especialmente nas últimas 2 semanas, está sendo meio que vítima do próprio sucesso. Eles sempre tiveram problema de orçamento. Vou colocar assim, né? A OpenAI, por contraste, sempre, um dia talvez a gente dê lucro, vamos gastar, a gente levanta dinheiro aqui, ninguém vai cortar nosso serviço se a gente não pagar as contas de estrutura porque somos a OpenAI. Então vamos aí.
A Anthropic, ela sempre foi um pouco mais acanhada. E ela sempre foi menor, né? De estrutura, de poder. A gente sempre viu assim, os limites. Quando eu tentei usar pela primeira vez o Claude, a gente comentou aqui, né? Que você fazia uma pergunta, ele respondia, você fazia a segunda. Então, putz, assim, ou você assina, ou daqui 4 horas eu respondo. Era muito limitado. Melhorou um pouquinho. Só que nas últimas 2 semanas, por conta de todo esse caos... Primeiro, por conta do anúncio do Super Bowl, né, que ajudou, eles foram, sei lá, pro top 10 da App Store depois do fim de semana que eles falaram que não tinha propaganda, em contraste com o GPT que ia colocar e colocou, tipo, no dia seguinte, e especialmente agora que teve toda essa confusão com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Pentágono, contrato, etc. Não aceitaram os termos lá, e eles foram determinados pelo governo americano como um risco nacional de cadeia de suprimentos, mas ficaram bem na fita com o público e foram para o primeiro lugar, por exemplo, da App Store nos Estados Unidos. Então eles estão derretendo os servidores, as GPUs, eles estão com muito pouca já tinha pouca margem para esse tipo de coisa, está menos ainda. Então estou notando que eles estão dando essa segurada. E por coincidência, lembra da semana passada, Bê, que eu falei do aplicativo que eu fiz com Codex, usando Vibecode, etc, etc? Eu fiz um desafio, eu fiz uma rinha de Vibecode essa semana. E eu peguei o teste gratuito de uma semana do Claude. Aliás, é facinho, pessoal. Lá do Twitter, o povo vive postando esses códigos. Eu criei uma conta nova e fiz, tá? Que eu sou bom de vaca. E aí eu não queria pagar $20 por mês por ele também, pra testar uma semana. Então, eu resolvi fazer com o Claude Code o mesmo app que o Codex fez pra mim. Pra eu ver quem que eu prefiro. Certo? E aí? E eu tô preferindo muito mais o do Claude, Bia. Não é nem perto. Estamos fritos. Nossa, é muito melhor do que o Codex. Agora você entende o que eu falo, né? Então... É complicado. O Codex, conforme eu vou chamar de evoluindo o aplicativo, e aí ele chegava nos becos sem saída, eu pedia pra ele voltar, tira tudo isso, agora reimplementa isso, agora coloca isso, tira... Ele se embananou completamente na base do código. E eu acho que tem tanta coisa velha, quebrada, esquecida ali dentro, que ele já não consegue mais resolver. E aí, por contraste, eu precisei dar menos instruções ainda pro Claude Code para ele chegar no resultado parecido. E, naturalmente, a interface que ele desenhou foi melhor... A interface não, já vou fazer a diferenciação. Mas foi melhor do que o que o ChatGPT fez. O Claude, ele parece ser muito bom de user interface, mas não de user experience. Ele sabe montar a interface, mas fica meio método Pollock. Eu vou jogar os botões e vamos ver onde cai. Então eu precisei ficar muito, isso aqui move pra cá, isso aqui você tira, esse botão não é o melhor jeito de colocar. Eu fui guiando e melhorou. Mas eu tô achando ele muito mais eficiente. O problema é que ele é muito... Tem 2 coisas. Ele é muito limitado da parte de tokens, né? Eu nunca fiquei sem token pra usar no Claude Code. E eu usei pra caramba na semana que eu fiz o aplicativo e não usou metade. Ele tem lá um jeito de você ir vendo assim. Tinha muito. É infinito, virtualmente, o quanto você pode usar. O Claude não. O Claude você usa um pouquinho, ele fala, acabou os tokens, ele para no meio que ele tá fazendo... E aí buga completamente o app no terminal, e daí eu não quero sair do terminal, porque eu já tô com a pasta configurada ali. E agora? Então você isso... Quer e eu vi... e aí como é que fica? Pois tudo pela metade. E tá ele para no meio que ele tá fazendo, né? Não é como se ele, eu vou terminar, só acabou os tokens, mas eu vou terminar de pensar e escrever aqui, e agora você... Não, ele interrompe e se vira e espera. Né? Sabe o que isso parece? Parece a estratégia do YouTube, assim, te empurrando anúncio, assim, você não aguenta mais. Tá bom, eu vou assinar o prêmio. Então isso eu achei ruim, mas eu consigo entender. Vai que o projeto, ele tá tendo que mastigar 1 milhão de tokens, e acabou de começar a mastigar 1 milhão de tokens enquanto ele vai trabalhar. Aí eu penso assim, Anthropic, esse é seu problema pra resolver, não é meu, né? É usabilidade. Então, a cada 4 horas, reseta o quanto que você tem de tokens que você pode usar de contexto, enfim, né? Mas também tem um taxímetro semanal. Esse eu não esgotei ainda. Eu vou esgotar no sábado, que vai renovar nessa uma semana. Eu tô, sei lá, com uns 30% ainda de orçamento de tokens que eu posso usar. Mas esse, de 4 em 4 horas, ele é muito limitado. E o Rambo e o Boom até comentaram sobre isso no Olá Mundo dessa semana, eu vou deixar aqui na descrição. Foi interessante que eu fui concordando com eles o episódio inteiro, né? Porque você vai conversando com ele, vai desenvolvendo, vai mexendo. Deve ser o que o pessoal chama de entrar no flow da programação, ou de qualquer coisa, de escrever,
que demora um tempo até esquentar, né? Meio álcool a produtividade nessas horas, até esquentar e a coisa evoluir, demora um tempinho. A hora que você entra, que tá rolando, aí acaba os tokens. Aí você tem que esperar. Isso é meio chato. Chato. E a segunda coisa que eu notei de diferença é que, pelo menos o jeito que tá configurado aqui pra mim, ele fica o tempo inteiro me pedindo permissão pra fazer as coisas. Posso fazer isso? Sim, não, sim, mas explica por quê. Mesma coisa que eu já falei. Cara, vai, não pergunta mais, faz. É o tempo inteiro, né? Ele é muito... E o Claude... o Claude não. O ChatGPT vai. Você fala, vai meu filho, ele vai. Ele mexe nas coisas, deleta, cria, copia, troca de lugar, dá um medo. E o Claude não. Eu posso tirar, posso deletar, posso transferir, posso fazer. Então não dá pra deixar, assim, programa aí que eu vou fazer outra coisa, na hora que eu voltar tem que estar pronto. Não, porque você vai voltar... Ele vai ter trabalhado por 8 segundos e vai estar lá pendente. Posso copiar esse arquivo para pasta tal? Então isso pra mim, não sei mexer em terminal, são pedágios o tempo inteiro, assim, tem que ficar de babá nele. Isso eu achei meio chato. Eu posso estar enganada, mas eu acho que isso aconteceu justamente por você estar começando a usar agora. Porque eu também passava muito por isso com o Claude, ele pedindo autorização e coisa pra tudo, mas com o tempo parece que ele aprendeu o meu estilo, né, e os meus prompts tendem a ser meio repetitivos, assim, e parece que ele aprendeu, ele sabe exatamente o que eu quero nas coisas, então também são quanto tempo aí assinando e usando um ano, pelo menos. Novinha, né? Pode ser. O Claude, ele te conhece melhor, sabe? Eu percebo que o Gemini, o GPT, não te conhece tão bem. Então ele sempre fala assim, como você é especialista em tal coisa, que eu já tô pegando essa informação, e para você o que interessa mais é isso. Então ele já me conhece, ele já sabe o que eu quero, conhece o meu perfil, o meu trabalho, você dá o teu currículo para ele, ele sabe quem você é. Mas isso é com o tempo, tá? Isso não veio de uma hora para outra, isso foi construído. Posso estar enganado. Então especialistas em Anthropic aí, entrem em contato com a gente e me corrijam se eu estiver enganada, tá? Boa, mandem sim que eu tô... E tem um sim, não e sim, não pergunte de novo, mas cada 5 minutos ele faz a mesma pergunta. Então, pode ser uma coisa de permissão, que eu tenho que dar uns comandos, que terminal é aquela coisa, né? CD, espaço, RM, RF, não sei o que lá, menos, mais. É meio loucura, né? Eu tenho certeza que eu dei um comando aqui que vai deletar alguma coisa, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu não reproduzo esse comando no terminal de vocês, né? Mas o produto final tá melhor com o Claude Code do que com o Codex. Lembrando que eu não sou desenvolvedor. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu pedi, Code fez... Total, né? Devs, e o Rambo até falou isso, ele, pelo que eu entendi, tá preferindo até o Codex e o Boom também do que o Claude Code. Então, não sei, né? Cada um vai ter uma experiência diferente. Mas foi interessante esse teste que eu fiz, né? Eu brinco, eu sou um não desenvolvedor praticante. Teoricamente, eu sei das coisas, só não sei programar, né? Então, tem sido interessante fazer o mesmo projeto com os dois, né? Tendo uma coisa aqui fresca na cabeça, usei mais ou menos o mesmo approach, né? Não dei nenhuma dica de como eu queria que fosse. Eu falei, preciso disso, faz isso, troca. Então, quem não ainda mexeu nisso, mexam, dê uma espiadinha. No ADT, a gente tem comentado também, é inevitável, né, falar sobre esse tipo de assunto também, e o pessoal tem mandado os projetos de Vibe Code que tem feito, então, cumprindo a profecia aqui dos podcasts da Gigahertz, um dos primeiros que apareceu foi alguém que fez o aplicativo sobre café, e para achar a medida certa, o tempo, etc., de acordo com quantos gramas e quantas porções vai fazer, isso lá no V60, teve também de cinema, de exercício, o Arthur, que apresenta lá, fez um de cinema também, então tá todo mundo assim... que comprou a ideia, empolgado e fazendo coisas, sendo criativo. Então, quem pensa em fazer isso, faz. Pega 1 hora no fim de semana, instala o negócio. É meio assustador no começo, mas vai, sabe? Eu tô mexendo no terminal, quer dizer, não, né, o Claude, mas assim, quando que na humanidade isso eu achei que fosse acontecer? Nunca, porque eu sou completamente burro pra essas coisas, mas tá funcionando. Nada que uma conversa num GPT ou num Claude pra te ajudar a mexer nele... um vídeo do YouTube não resolva, tá com dúvida sobre o que um comando vai fazer, o próprio Claude tem lá, você aperta Ctrl E, ele explica, mas copia isso, cola lá, fala, o que esse comando vai fazer? Dá pra ir entendendo mais ou menos como é que tá funcionando, mas tem sido divertido, e acho que esse é o ponto. Eu penso, quem sabe programar,
deve ser infinitamente mais divertido, porque aí você tem um colega super inteligente de programação, não é só, né, um carro no piloto automático que você dá uns pitacos de vez em quando, esterça, vira, é um desfaz, estagiário né? muito mais esperto. Pois é, né? Então é muito legal. Mas, assim, é ridículo como, por comparação com o ChatGPT, o Claude, ele tem um orçamento muito mais limitado de tudo. E eu não me vejo abrindo a carteira. Eu não quis assinar nem o plano pago por uma semana, vou assinar o de $200. Não vou, né? Então tem isso. Isso aí, então colaborem conosco, mandem suas impressões e percepções. Eu tô vendo que o grupo IA na Prática, do Albert, lá no Telegram, tá discutindo isso hoje. Tô olhando aqui rapidinho as conversas, o pessoal falando, pô, só vou mudar pro Claudião quando ele tiver um plano de graça igual o Gemini e o Perplexity, o Daniel Bellini falou aqui. E o pessoal tá trocando umas figurinhas a respeito disso, justamente dessa limitação de tokens e uso. E mandem dicas para mim, tá? Fazer janelas aí, usar de forma mais eficiente as janelas de contexto. Eu tô precisando de dicas, tá? Excelente. Mandem em gigahertz.fm/feedback. Os links vocês encontram aqui desse episódio em gigahertz.fm/adtrabalho/189 ou no seu player de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que recomendam o Área de Trabalho, que mandam seus follow-ups, seus feedbacks, suas perguntas aqui para deixar os episódios cada vez mais ricos. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que sempre mandam dicas, links, sugestões, comentários. Mandem na @BiaCunze lá no Telegram, que a gente vai usar aqui como pauta, vamos discutir, trazer pra galera, pra gente, pra inspirar também outras pessoas, né? E lá no meu Telegram você pode solicitar o sacolão de links, né? Tem todos os links dos grupos, né? O Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o IA na Prática, também o canal do YouTube. Agora eu voltei com o Work and Study with Me, então você que quiser trabalhar em 2016 mais focado, trabalhar, estudar, venha conhecer lá o meu projeto, o canal do Telegram também. Enfim, é só pedir pelos links que eu mando, tá bom? Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência também, o A Fonte, que eu vou gravar já com o Felipe. Essa semana tá doida, que teve os lançamentos da Apple, né? Deixa eu gravar depois, aqui numa quarta-feira, hoje tá bagunçado. Eu também apresento para a Lura o IA sobre o controle. E os meus textos vocês encontram no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijocas sem fio a todos e até semana que vem.